Bom dia. Oi pessoal, tudo bem, né? Bom dia. Vamos lá. Vamos continuar com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. A gente tinha feito um vídeo antes aqui e foi censurado. Foi. Não Tinha gente debochando o outro aqui. Não deixaram colocar o vídeo aqui. Isso mesmo. E hoje a gente vai ler Samuel de 23 a 31. Vai ser o nosso vídeo de número 57. E hoje é dia 18 de fevereiro de 2024. Vamos continuar aqui. Bom, voltando aqui, né? Lê Samuel hoje de 23 a 31, vídeo de número 57, no dia 18 de fevereiro de 2024. E como a gente sempre faz, a gente fala de algo que vem na cabeça e foi essa censura. A gente está falando aqui dos time, cada pessoa tem um time. E o time versus procrastinação. Que as pessoas às vezes procrastinam. E as outras pessoas que estão do lado acham ruim por algum motivo. E deve ter todo sentido de achar ruim. Só que a pessoa está no tempo dela e cada um acha que tem seu tempo e acha que pode controlar o tempo dos outros também. Então, a pessoa mal consegue controlar o tempo dela e ainda quer controlar o tempo dos outros. E é assim mesmo e tal. Mas como eu estava falando, Deus é bom demais e Ele coloca os staff para te treinar, né? Você pede para Deus paciência, sabedoria, Ele vai pondo isso tudo na sua frente para você treinar. E você vai treinando cada dia mais, indiferente do que você acha que deve ser, de como você acha que deve ser. E você vai ficando bom nisso. É treinado pelo BOP, né? É isso aí. Tempo, cada um tem o seu. Se quiser respeitar o dos outros, respeite. Se não quiser respeitar, problema seu. Vai só sofrer com isso, porque não vai adiantar nada, porque a pessoa vai continuar fazendo no tempo dela. E você vai continuar fazendo no seu tempo. Então, time, cada um tem o seu. E aí, como diz, e aceite se quiser. Se não quiser aceitar, no problem, mas o time vai continuar existindo no tempo da outra pessoa. Beleza? É isso aí, gente. Vamos começar lá então a ler Samuel de 23 a 31. O Cristiano vai começar a ler pra gente aí. 23. Davi salva o povo de Keila. Eles então contaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir e ferir estes filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá. Quanto mais se formos a Keila, quanto os exércitos dos filisteus? Então Davi consultou o Senhor mais uma vez. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram seu gado e os feriram com grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi, a Keila, ele desceu com o éfode na sua mão. Saul persegue Davi. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado, ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou o povo à guerra, para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. Então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por minha causa. Entrega-me-ão os homens a Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. Então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Sif.
E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará, e tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor. E Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então os filisteus subiram até Saul a Gibeá, dizendo: não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Áquila, o qual fica a Saul de Gesimom? Agora, portanto, ó rei, desce segundo todo o teu desejo a tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul disse: bendito sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais, e vede onde é o seu lugar predileto, e quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta. E vinde novamente a mim com certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zif diante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens também foram em sua procura, e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Amelecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em Engedi. Davi poupa a vida de Saul. E sucedeu que, quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos junto ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos homens: livrai meu senhor de fazer isso ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele ungido do Senhor. Assim Davi conteve os seus servos com essas palavras e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi também se levantou, depois disso, e saiu da caverna, e gritou para Saul, dizendo: meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: por que ouves tu as palavras de homem dizendo: eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna. E alguns me puseram que te matasse, mas o meu olho te poupou, e eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Além disso, meu pai, vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar,
Saiba tu e vê que não há mal, nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças a minha alma para apanhá-la. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto? Uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar essas palavras a Saul, Saul disse: Esta voz é tua, meu filho Davi? E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. E nesse dia me mostraste como tens agido para comigo. Ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão, tu não me matastes. Pois se um homem encontra o seu inimigo, deixá-lo-á escapar? Pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste neste dia. E agora, eis bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. Portanto, jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. E Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. A morte de Samuel. E Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentaram por ele, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi, Nabal e Abigail. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito embastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. E ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome, e assim direis àquele que vive em prosperidade: A paz seja contigo, a paz seja em tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhe faltasse. Todo o tempo em que estiveram no Carmelo, pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Dá, rogo-te, o que quer que venha à tua mão, aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal, segundo todas essas palavras em nome de Davi, e terminaram. E Nabal respondeu aos seus servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jesué? Quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem, cada qual com o seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água, e da minha carne, que matei para os meus tosqueadores, e dar os homens a quem não sei de onde são? Assim, os jovens de Davi voltaram no seu caminho e se foram novamente, e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada. E Davi também cingiu a sua espada. E subiram lá atrás de Davi cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, e ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles quando estávamos nos campos. Eles eram uma muralha para nós, tanto de dia como de noite.
Todo o tempo estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sabe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães e 2 garrafas de vinho e 5 ovelhas recentemente preparadas e 5 medidas de cereal tostado e 100 cachos de uvas passas e 200 bolos de figos e os colocou sobre jumentos. E ela disse aos seus servos: segue avante antes de mim, eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou a seu marido Nabal. E assim foi que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: certamente em vão guardei tudo o que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo o que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Assim, e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi. Se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face, e se curvou até o chão, e caiu aos seus pés e disse: sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar, e deixa a tua criada. Rogo-te falar ao teu ouvido e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal. Pois como é o seu nome, assim é ele. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, aos quais enviastes. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu Senhor serem como Nabal. E agora esta bênção que a tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu Senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta contra as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti em todos os teus dias. Contudo, o homem se levantou para te perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus. E as almas dos teus inimigos, aquelas ele arremessará por funda, como se do meio de uma funda. Isso sucederá quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor segundo todo o bem que falou a teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia, nem ofensa de coração ao meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lhe dado bem com o meu Senhor, lembra-te então a tua criada. E Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar, e bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impediste neste dia de vir derramar sangue, e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesse se apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado nada a Nabal. Pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. Assim, Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido, e lhe disse: sobe em paz a tua casa, vê que atendi a tua voz, e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei, e o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém sucedeu, pela manhã,
Quando o vinho saiu de Nabal e a sua esposa lhe contou essas coisas, que o seu coração morreu dentro dele e ele se tornou como uma pedra. Isso sucedeu cerca de 10 dias depois que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal, e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail, para tomá-la para si por esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail, no Carmelo, eles lhe falaram, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por pessoa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do Senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento, com 5 das suas donzelas que iam após ela. E ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou Ainoã de Jezreel, e elas também foram ambas suas esposas. Porém, Saul havia dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Davi novamente poupa a vida de Saul. E os zifeus vieram a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zife. E Saul acampou no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimon, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto, e viu que Saul veio ao deserto atrás de si. Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente chegado. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado. E Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estavam deitados na trincheira, e o povo acampado ao seu redor. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abisai disse: Eu descerei contigo. Assim Davi e Abisai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão junto ao seu travesseiro. Mas Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. Então Abisai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixe-me feri-lo, rogo-te, com a lança até o chão de uma vez, e eu não ferirei uma segunda vez. E Davi disse a Abisai: Não desfrutas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Davi disse ainda mais: Como vive o Senhor ferirá, ou o dia se morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor, mas, rogo-te, toma agora a lança que está junto ao meu travesseiro e o cantil de água, e vamo-nos. Assim, Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e ele os levaram, e nenhum homem viu isso, nem soube disto. Tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs de pé no cume de um outeiro ao longe, havendo um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo, e Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: Não és tu um homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardastes o Senhor teu rei? Pois aí entrou um povo para destruir o rei teu Senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor.
E agora, vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Essa é a tua voz, meu filho Davi? E Davi disse: É a minha voz, ó rei meu senhor. E ele disse: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que eu tenho feito? Ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta. Mas, se forem os filhos dos homens malditos, sejam eles adiante do Senhor. Pois nesse dia eles me retirarão da permanência da herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, portanto, o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Eu pequei, retorna meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos nesse dia. Eis que tenho agido como tolo, e tenho errado sobejamente. E Davi respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, e que um dos jovens atravesse para cá e a apanhe. O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, como a tua vida foi muito considerada neste dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi. Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. Assim Davi prosseguiu no seu caminho, e Saul retornou ao seu lugar. Davi entre os filisteus. E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. E Saul perderá a sua esperança sobre mim. Ele continuará a me buscar em todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. E Davi se levantou, e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, o filho de Maoque, rei de Gade. E Davi habitou com Aquis em Gade, eles e os homens, cada homem com a sua família. Davi com as suas 2 esposas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gade, e não o buscou novamente. E Davi disse a Aquis: Se agora encontrei graça em teus olhos, permite-me que dê um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar. Pois, porque o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até este dia. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Jesuritas e os Gerzitas e os Amalequitas, pois essas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feriu a terra, e não deixou nem homem nem mulher vivos, e tomou as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e a indumentária, e retornou e veio para Aquis. E Aquis disse: Para onde fizestes uma estrada hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá, e contra o sul dos Jerameelitas, e contra o sul dos Queneus. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos, para trazer notícia a Gade, dizendo: Para que não nos denuncie, dizendo: Assim fez Davi, e assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. E Aquis acreditou em Davi, dizendo: Ele fez com que o seu povo Israel o abdominasse por completo, portanto será meu servo para sempre. E sucedeu naqueles dias que os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel.
E Aquis disse a Davi: sabe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e os teus homens. E Davi disse a Aquis: certamente saberás o que o teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: por isso farei a ti o guardador da minha cabeça para sempre. Saul consulta uma pitonisa. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso, e o seu coração tremeu sobremaneira. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes. E ele foi, e com ele 2 homens de noite vieram a mulher e lhe disse: rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar e me faças subir, a quem eu te der o nome. E a mulher lhe disse: eis que sabe que Saul fez como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para que me fazeres morrer? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Então disse a mulher: a quem devo te fazer subir? E ele disse: faz-me subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou em voz alta, e a mulher falou com Saul, dizendo: por que me enganastes? Pois és Saul. E o rei disse a ela: não temas, pois o que vistes tu? E a mulher disse a Saul: eu vi deuses ascendendo da terra. E ele disse a ela: de que forma é ele? E ela disse: um velho sobe, e ele está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel, e ele se inclinou com a face até o chão e se curvou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietastes para me trazer para cima? E Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim, e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que possas me dizer o que devo fazer. Então disse Samuel: por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou teu próximo a Davi, pois tu não obedeceste à voz do Senhor, nem escutaste a sua ira ardente sobre Ameleque. Por isso o Senhor fez a ti essa coisa nesse dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Então Saul caiu imediatamente estendido sobre a terra e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel. E não havia nele força, pois não havia comido o pão do dia todo, nem a noite toda. E a mulher veio até Saul e viu que ele estava muito atribulado e lhe disse: eis que a tua criada obedeceu a tua voz, e coloquei a minha vida na tua mão, e atentei às tuas palavras que a mim falaste. Agora, portanto, rogo-te, atenta tu também à voz da tua criada, e permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti, e come, para que possas ter força quando fores pelo teu caminho. Porém ele se recusou e disse: não quero comer. Porém os seus servos, juntos com a mulher, forçaram-no, e ele atendeu à voz deles. Assim ele se levantou da terra e se assentou sobre a cama. E a mulher tinha um novilho gordo na casa, e ela se apressou e o matou, e pegou farinha e a amassou, e dela assou pão ázimo, e ela o trouxe diante de Saul.
e diante de Saul e diante dos seus servos, e eles comeram. Eles então levantaram-se, foram naquela noite. Os filisteus rejeitam Davi. Ora, os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas acamparam junto a uma fonte que está em Jezreel. E os senhores dos filisteus passaram adiante por centenas e por milhares, mas Davi e os seus homens passaram adiante na retaguarda com Aquis. Então disseram os príncipes dos filisteus: o que fazem esses hebreus aqui? E Aquis disse aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o qual tem estado comigo nesses dias ou nestes anos, e nele não achei falha desde que veio até mim até este dia? E os príncipes dos filisteus ficaram nervosos com ele, e os príncipes dos filisteus lhe disseram: faz retornar esse sujeito para que ele possa ir novamente ao seu lugar, o qual tu lhe indicaste, e que ele não desça conosco à batalha, para que na batalha não seja ele o adversário para nós. Pois por meio de que ele se reconcilia com o Senhor, não seria com as cabeças desses homens? Não é este Davi, de quem cantavam uns aos outros, com danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: certamente, como vive o Senhor, tu tens sido reto, e a tua saída e a tua entrada comigo no exército é boa na minha visão, pois não encontrei mal em ti desde o dia da vinda até mim, até este dia. Todavia, os senhores não te favoreceram. Pelo que agora retorna e vai em paz, para que tu não desagrades os senhores dos filisteus. E Davi disse a Aquis: mas o que tenho feito? E o que encontraste tu no teu servo, desde que tenho estado contigo até este dia, que me impeça de ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aquis respondeu e disse a Davi: eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora, levanta-te cedo pela manhã com os servos do teu mestre que contigo vieram, e tão logo estejas de pé pela manhã, e tenha luz parte. Assim, Davi e os seus homens se levantaram cedo, e partiram pela manhã, para retornar à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Davi derrota os amalequitas. E sucedeu, quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclague, no terceiro dia, que os malequitas haviam invadido o sul e Ziclague, e ferido a Ziclague, e o queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo. E as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueram a sua voz e choraram, até que não tiveram mais força para chorar. E as 2 esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, a Carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor, seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançará, e sem falta recuperará tudo. Assim Davi foi, e ele e os 600 homens com quem ele estavam, e chegou a ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens.
pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu. E o fizeram beber água, e eles lhe deram um pedaço de um bolo de figos e 2 cachos de uva passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão, nem bebido água, havia 3 dias e 3 noites. E disse-lhes Davi: a quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: eu sou um jovem do Egito, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: podes tu me fazer descer até essa companhia? E ele disse: jura-me por Deus, que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até essa companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 jovens, os quais mataram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo que os malequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhe faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que eles haviam levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, os quais eles levaram diante daquele outro gado, e disse: este é o despojo de Davi. E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais eles também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Besor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi, e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele o saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, disseram: como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. Então disse Davi: vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Pois, quem vos atenderá nessa questão? Mas, como é a parte daquele que desce a batalha, também será a parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomarão parte. E assim foi daquele dia em diante. Eles fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel até este dia. E quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou do despojo aos anciãos de Judá, aos seus inimigos, dizendo: eis um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor, para aqueles que estavam em Betel, e para aqueles que estavam no sul de Ramote, e para aqueles que estavam em Jatir, para aqueles que estavam em Aroer, e para aqueles que estavam em Sifmote, e para aqueles que estavam em Estemoa, e para aqueles que estavam em Racal, e para aqueles que estavam na cidade dos Jeramelitas, e para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e para aqueles que estavam em Orma, e para aqueles que estavam em Borazã, e para aqueles que estavam em Atasse, e para aqueles que estavam em Hebron, e para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar. A morte de Saul e seus filhos. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos. E os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e Malquezua, os filhos de Saul. E a batalha se intensificou contra Saul
e os arqueiros o atingiram, e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro, desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircunciosos e me atravessem, e de mim abusem. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. Então Saul tomou sua espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os seus homens juntos naquele mesmo dia. E quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale, e aqueles que estavam do outro lado do Jordão, viram que os homens de Israel fugiram, e que Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E eles cortaram a sua cabeça, e removeram a sua armadura, e a enviaram à terra dos filisteus ao redor, para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. E eles puseram a sua armadura na casa de Astarote, e prenderam o seu corpo à muralha de Bet-sean. E quando os habitantes de Jabes de Gileade ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e foram a noite toda, e pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-sean e vieram até Jabes, e ali os queimaram. E eles pegaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram 7 dias. Bons, credos, bastante. Bom, vamos lá. Como eu falei, a gente está lendo Samuel de 23 a 31, né? Esse é o nosso vídeo número 57, no dia 18 de fevereiro de 2024. Que a gente viu que Saul persegue Davi e promete maldades contra ele, né? E Jonatas, que era filho de Saul, acaba visando ele para protegê-lo, né? Não sei se vocês lembram, Samuel coloca Saul depois como rei. Samuel era o rei, depois passa para Saul o reinado, e depois Davi mata Golias e fica meio sendo admirado. E aí depois Saul começa a meio que criar uma indisposição com Davi, mas aí fica querendo, ele fica com medo, começa a ver em Davi uma força muito grande, uma possibilidade, né? As pessoas o admiravam, e ele começa a ter uma espécie de inveja. E aí ele começa a meio perseguir Davi desde então. E aí começa a armar uns arapuca para ele, faz ele casar com a sua filha, Mical, não sei se vocês lembram. Ele casa com ela e eles ficam tentando matar ele, mas Jonas, que era seu cunhado, vive protegendo ele. Então, nessa passagem, Jonas mais uma vez o protege. E aí, em determinado momento, Davi tem a possibilidade de matar Saul. E Saul era o rei. Mas Davi não mata Saul e chama Saul de rei. E ele fala que ele é ungido pelo Senhor, então por isso ele honra ele e não o mata, mesmo podendo matar, já que ele estava atrás dele tentando matar por várias vezes. Tentou várias coisas contra ele e nunca conseguiu. Mas Davi, ao ter a oportunidade de fazer, devolver, né, se vingar disso, ele não faz, corta um pedaço do tecido da roupa dele e fala, ó, vou te liberar, tipo, para de me perseguir, né? E Saul fala, não, você tem um coração bom e tal, você... mesmo podendo, não se vinga de mim, né, e me deixa livre. E Saul fala que ele honra, né, ele como rei, se ajoelha diante do rei e liberta ele, né, fica livre ali, né, e ele honra, né, o rei dele. É um tapa de luva que ele dá, né. Mas Saul diz a Davi que ele é mais justo que ele e o poupou da morte, mesmo ele não merecendo. Então Saul reconhece e tal. E Samuel, que era o antigo rei, ele acaba morrendo nesses episódios aí, né? Acaba morrendo e todo o povo de Israel começa a orar e preocupar com ele, né, e tal. E aí Saul era meio temoroso com Samuel também, porque tinha em Samuel uma espécie de liderança também, né? Mas aí Saul fica aí mais livre ainda, né? E Davi tinha um coração muito bom. E o mal não foi encontrado nele. Davi não
não deixava o mal entrar no coração dele e ele acabava sendo muito justo com tudo. E uma coisa que a gente fala é que, indiferente do que for, honra os seus antecessores, seu pai, sua mãe, quem te ensinou, quem foi bom para você, quem te ajudou de alguma forma. Mesmo que ele não mereça depois, mesmo que ele queira te ferrar depois, mas continue honrando. Você não pode levar para o seu coração coisas ruins, né? E a raiva é uma coisa muito ruim que as pessoas acabam levando para o coração e você pode fazer muita merda através dela. E quando você honra Deus, né, na visão de todos aqui e até na minha, ele acaba te recompensando de alguma forma. E Davi, ele toma também Abigail como esposa e Ainoã, né? Ele já tinha sido casado com a filha de Saul, né, que era Mical, e agora ele já passa para 3 esposas. Então Davi tinha uma série de esposas, né? Essa Abigail aqui era uma moça, mulher de Nabal, também queria ferir ele, e ela vai lá e né, se ajoelha diante dele, leva muitas coisas para ele lá para que ele não fira, e depois ele parece que se apaixona, se afeiçoa a ela e manda os escravos dele, os escravos não, o pessoal dele, buscar ela lá e tomá-la como esposa. E pela segunda vez, Davi poupa a vida de Saul. Mais uma vez, Saul tenta matar Davi de novo, mesmo falando aquilo ali, e ele tem a oportunidade, ele pega Saul dormindo com a espada do lado, e o servo de Davi fala para ele assim, deixa eu matar Saul aqui agora. Ele fala, não vai matar ele. Eu não posso deixar um servo meu matar uma pessoa que é abençoada por Deus, que é o rei de Israel. Eu não posso deixar fazer isso daí. E ele mais uma vez protege ele, não deixando matar. E chama a atenção de Abner, que era um soldado que estava lá para proteger Saul e não o protege. Fala, pô, como é que você deixa? Você não pode estar na posição que você está aqui, porque a gente poderia ter matado ele e não matou. E nisso Saul ouve as vozes e fala assim, Davi, é você, meu filho? Ele é. E aí começa a história de novo. Por que isso aqui e tal? Você me poupou mais uma vez e começa toda aquela ladainha novamente, né? E Samuel, né? Saul começa com esse coração negativo, um coração cheio de maldade, de inveja, de raiva. E ele vai enfiando os pés pela mão e o Senhor abandona ele. Então, é interessante isso, porque quando você leva a maldade para o coração, o Senhor não está com você, Deus sai de perto de você. E depois eu até quero voltar nisso, vou falar depois, acabando de colocar isso aqui, uma coisa que eu aprendi essa semana. Mas Samuel, que já tinha morrido, faz uma aparição para Saul, né? E diz que Deus não está mais com ele e que ele cairá por terra com seu exército. Ele faz também uma premonição do que aconteceria com ele. Por quê? Porque ele estava todo cheio de maldades no coração. E Deus não estaria mais com ele. Ele falava que Deus não aparece mais para ele, que as coisas não vêm, a intuição que ele tinha antes não tem mais. Ele falou, claro, está cheio de maldade no coração, não tem como. E vai cair você e seu exército. Isso através de uma aparição, né? E Davi foi preso com suas esposas também, porque o povo estava meio revoltado com ele e tal. Davi, que era aquele cara bom e tal, mas por um motivo ou por outro não estava conseguindo agradar a todos ali, nas guerras que ele tinha que vencer, não estava vencendo, né, o seu exército ali. E as suas 2 esposas acabam sendo presas, eles falam que vão apedrejá-las, elas e tal. E Davi, dentro do seu coração, começa a conversar com Deus, e o Senhor fala com ele, ó, eu estou contigo, né? E diz que vai reverter tudo aquilo ali, que ele pode ficar tranquilo, que para ele continuar firme no propósito, que ele vai conseguir reverter tudo aquilo. E Davi vai lá e consegue reverter realmente, volta, solta suas esposas, consegue buscar tudo para trás, todos os que eles tinham perdido, né, todos os despojos que eles tinham perdido, ele recupera, né, recupera tudo e acaba revertendo a situação como o Senhor havia prometido, e solta suas 2 esposas também. E depois disso acontece a morte de Saul e seus 3 filhos. Os filisteus acabaram tomando todos os seus pertences, tudo que tinha lá, e na hora da guerra, que eles estavam tomando lá seus pertences, eles mataram os filhos de Saul, e Saul não tinha morrido, tinha sido ferido por flechas, os arqueiros tinham pegado ele, mas ele não tinha morrido. Ele pede ao seu escravo que o mate, e o seu escravo não matou. O seu servo falou, não vou matar, eu não posso matar o rei, tá? Ele falou, não, porque senão eu vou ficar vivo aqui, eles vão me subjugar ali, né, aproveitar de mim e tal, quero te torturar mais ainda. E ele falou, me mata de uma vez. Aí ele não teve coragem, o servo, ele pegou a espada, pôs a espada no chão e caiu sobre ela. Ou seja, suicidou com a sua própria espada. E o servo também vendo aquilo, ele vai e suicida, repete o gesto dele também, e morre os 2.
E depois os filisteus pegam ele, levam e subjugam ele, o corpo dele, o corpo dos filhos, pendura lá no muro, lá não sei aonde, e começa a fazer daquilo uma espécie de troféu de guerra, né? Bom, com isso aí a gente fecha Samuel, o primeiro livro de Samuel, né? Com esse final aí a gente vai passar por Samuel 2 daqui a pouco. Mas eu falei que ia contar um caso aí de como que, né? Como que o coração da gente pode ser protegido. Essa semana eu aprendi uma coisa que para mim foi uma virada de chave muito grande, que falava sobre comportamentos, né? A gente falava sobre correção, porque tudo que acontece pelo pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Então todo o processo é esse: pensamento gera sentimento, gera ação, gera resultado. E aí fala assim, olha, a correção, você não pode controlar ou corrigir os pensamentos, porque é uma coisa que vem, o pensamento ele é muito forte. Você pode até domá-lo, mas totalmente controlado, ele é involuntário, vamos dizer assim. O comportamento também, ele diz muito a respeito do que a pessoa é, do cerne dela, né? Tanto o pensamento como isso daí. Então você também não consegue dominar o comportamento, mas você consegue dominar o sentimento. E antes do sentimento vem uma coisa que chama emoção. Emoção é diferente de sentimento. A emoção é involuntária também, ela vem de dentro como se fosse uma reação. A pessoa vem. E ela está baseada muito nas experiências passadas dela. Assim como os pensamentos dela também está baseado muito nas experiências passadas, nos arquivos de memória. Mas o sentimento é uma coisa que gasta raciocínio. Por exemplo, a emoção vem, que susto. E aí você começa a raciocinar sobre aquele susto. Nossa Senhora, aí fala sobre medo, por exemplo, não, agora vai acontecer isso, não sei o quê. Ou seja, o sentimento, ele gasta um raciocínio. Ele tem que ser pensado. E aí eles falam, educa o sentimento. Quando você vê que seu sentimento é negativo, troca ele por um positivo. Eu tô com medo, tá. O que é o contrário de medo? Não, peraí, tô com medo. O que é o contrário de medo? É coragem. Tá, então vamos ter coragem para enfrentar, vamos com medo mesmo, vamos entender melhor por que esse medo está vindo e vamos enfrentar ele com toda a cautela que precisar, mas vamos enfrentá-lo, né? Com toda a prudência. Tô com raiva, a emoção vem, quando acontece isso você fica com raiva, joia, aí vem o sentimento, que é depois da emoção. Peraí, eu tô com raiva, mas eu não preciso ficar com raiva. A raiva não vai me ajudar em nada, pelo contrário, vai me atrapalhar. Porque o contrário de raiva, ao contrário de raiva é amor, é paciência e tal. Então eu vou ter amor, vou ter paciência, eu vou levar na brincadeira. Aí você começa a controlar isso daí. E aí as suas ações são diferentes. Automaticamente seus resultados também são diferentes. Então, na hora de educar, essa chave para mim foi eu falei, ganhei na Mega Sena. Realmente, educar o sentimento. Pivotar ele para uma coisa positiva. Porque esse você tem o poder de levar ele para o coração. Entendeu? É porque no coração que habita o Deus que está dentro da gente, vamos dizer, é lá dentro. E você joga só coisa positiva, não coloca nada negativo no seu coração. A raiva é positiva ou negativa? Tá entendendo? Pode trocar? Você quer trocar? Então faz isso tudo no estágio de pensamento. É por isso que a gente, quando você vai ficando mais, vamos dizer assim, um pouco mais evoluído em relação às coisas, você demora mais para dar as respostas, porque você metaboliza aquilo antes e não tem reação, né? A reação é diferente, né? Tem gente que reage e tem gente que responde. Reagir bate pronto. Responder você tem que ter um tempo para pensar. E aí a chave educa o sentimento. Qual sentimento você está sentindo? Está negativo? Troca. Porque eu sei que tem um poder de levar para o seu coração, sei que vai fazer o que você quiser dele. Porque senão, vira o que a gente vê, as guerras, as coisas que acontecem no mundo, tudo por causa desse tipo de reação egoísta, egóica, né? Que não leva ninguém a nada. Geralmente está baseado em alguns dos pecados capitais: inveja, raiva, medo e tantos outros ali que você conhece. Beleza? É isso aí. Com isso a gente fechou então. Demorado hoje, um vídeo grande, 58 minutos, mas foi ótimo. Mais uma lição, mais um aprendizado. Obrigado para todos. Uma boa tarde. Com Deus.